Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia. Agora que você deu uma visitada lá na evolução vegetal, estudou lá a primeira aula, a segunda, a terceira e as demais, enfim, você viu briófita, pteridófita, gimnospermia e angiospermia, e a diferença entre angiosperma, monoide e cotiledônia, agora você está aqui, preparado para responder esse exercício sobre essa evolução vegetal, as características. Tranquilo? Vamos lá então? Questão número 1 da UFMG. Vamos lá, observe esses vegetais. Os vegetais 1 e 2 são abundantes em regiões chuvosas ou que se caracterizam por alto teor de umidade, como as matas. Em ambientes secos, porém, a presença de um torna-se rara, enquanto a de dois é mais frequente. A presença de dois também em ambientes secos pode ser explicada por todos os seguintes fatores, exceto, então, no primeiro momento, a atividade está querendo, cobrando do aluno o conhecimento desses dois vegetais. É uma competência que está sendo cobrada de você. Aqui, número 1 é briófita, número 2 é pteridófita. Fundamental ter a capacidade dessa identificação para chegar a alguma conclusão. Está falando que 1 e 2 está presente no ambiente úmido, mas 2, pteridófita, samambaia, consegue se adaptar melhor no ambiente mais seco. Por quê? Está tudo explicando, só que tem uma coisa que é mentira. Qual que é? Será que a samambaia ela prevalece em ambientes mais secos por causa da existência de sistema de transporte de água e seiva? Sim. Você às vezes pode estar pensando assim, eu queria que tivesse escrito xilema e floema, ou vasos condutores. É o que está sendo dito, só que de uma forma diferente, certo? Então tem xilema, tem floema, e isso ajuda, é o sistema de transporte de água e de seiva. Independência de água para fecundação. Mentira! Mentira! Essa planta depende de água para reproduzir. Se você voltar nas nossas aulas de pteridófita, vai ver que o anterozoide encontra a osfera nadando. Por isso que tem muita samambaia e briófita também, nesse caso, na beira de rio e de lagoa. Mentira! Essa é a resposta errada. Mas vamos ler a outra aí para poder aprender. Presença de folhas com cutículas foi a primeira planta que teve aquela cutícula de lipídio sobre as folhas para evitar a desidratação excessiva. E as outras plantas passaram a ter essa cutícula também, gimnosperma, angiosperma. Presença de raízes verdadeiras, sim, porque briófita a gente nem usa a expressão raízes, caules, folhas. Joia? Beleza, então? Então, qual o gabarito dessa questão aí? Ficou a letra B de bola. 2. É identificar. É bater o olho na palavra cipreste, xaxim, musgo, ipês, araucárias e saber localizar que grupo vegetal é esse, certo? Então, cipreste, xaxim, musgo, ipê, araucária são classificados respectivamente como? Qual a planta aí que você conhece? Acredito que você conhece bastante aí, deixa-me ver. Normalmente os meus alunos falam muito aí que eles conhecem as araucárias, os ipês. Então, quando você vê um ipê, normalmente você vai ver flores lindas e maravilhosas. Então, se tem flores lindas e maravilhosas, com certeza é uma angiosperma, não é isso? Então, o araucária, normalmente os alunos lembram que são as gimnospermas. Então, nós estamos percebendo que essa questão ela termina com ipê, angiosperma, araucária, gimnosperma. Vamos terminar com anjo e terminar com gimnosperma. Então, poderia ser, nesse caso, a questão A ou B, a opção A ou B. Agora, vamos lá. Na sequência, se preste, na aula nós mostramos para vocês, na aula de gimnosperma, qual seria esse cipreste, tem até a imagem lá, ela é uma gimnosperma. Xaxim é uma forma das pessoas extraírem de uma planta, que é chamada samambaiaçu, eles extraem xaxim, que é uma espécie de caqueiro, é uma pteridófita. Os musgos são as briófitas, os ipês, já falamos, as angiospermas, e as araucárias, elas são gimnospermas. Então a letra ficou, a letra acompanhou aí? A, cipreste, gimnosperma, xaxim, pteridófita, musgos, briófitas, ipês, flores lindas e maravilhosas, angiospermas, e as gimnospermas, as araucárias. Tá tranquilo, tá? Vamos que vamos. 3. O esquema abaixo representa duas espécies de plantas com diferentes distribuições em relação aos tipos florais. Tá. Assinale a mentirosa, incorreta. A espécie 1 é um exemplo de planta monóica. A planta é monóica? Sim. Por quê? Repara que essa planta, ela tem aqui uma flor masculina, ó, o símbolo aí, ó, masculino, e uma flor feminina. Então, a planta, sim, a planta, ela é monóica ou hermafrodita, ou seja, ela tem uma flor masculina ou feminina. Sim, a planta é. A flor não, mas a questão não está falando da flor, a questão está falando da planta inteira. Ela tem uma parte masculina e uma parte feminina. Então tá certo, nós queremos a mentirosa. Vamos lá, bênçãos. Letra B.
Plantas da espécie 2 não podem se autofecundar. Verdade, porque essa aqui não tem como ela se autofecundar, porque ela tem uma flor que é masculina e essa aqui tem uma flor que é feminina. Então não tem como ela fecundar ela mesma, se autofecundar. Não tem como. A variabilidade genética pode ocorrer nas duas espécies. É possível acontecer a variabilidade genética, ou seja, a mistura de material genético nas duas espécies. O aluno pode olhar aqui e falar, mas olha aqui, ela tem a masculina e tem a feminina. Então ela pode se autofecundar. Pode, é verdade. Mas é possível um pólen de uma outra flor vir pelo vento e cair aqui? É possível, não pode descartar essa possibilidade. É o que está sendo dito na questão. Agora, olha a letra D. Na espécie 1, cada flor pode se autofecundar. Como? Não tem como, é mentira. Porque aqui é a flor masculina, aqui é a flor feminina. Está dizendo que cada flor pode se autofecundar. Primeiro, essa produz o pólen e vai cair sobre ela mesma? Essa põe pólen nela mesma? Como que essa flor aqui, ó, feminina, ela vai produzir pólen? Então não tem condições dessa flor se autofecundar e dessa flor se autofecundar, porque ela é só masculina. Essa é só feminina. A planta pode se autofecundar, mas a flor não, beleza? Aí vem as duas espécies apresentam flores díclinas, ou seja, dioicas, de sexos separados. Díclina é uma expressão mais para vegetal, onde a gente fala assim, monóico, dioico. Monóico, minhoca, é um animal hermafrodita. Dioico, você e eu, sexos separados, certo? Agora, quando usa a expressão monóclina, díclina, isso é mais para planta. Mas algumas questões de vestibular também usam a expressão monóico e dioico para planta também. Mas díclina, sexo separado. Monóica ou monóclina, mesma estrutura numa flor, masculino e feminino numa mesma flor, certo? Então elas são díclinas, sexos separados, por isso, mas o erro mesmo nós já identificamos, está na letra D de dado. Tranquilo? Vamos que vamos, questão 4, sem perder tempo. O desenho a seguir representa uma planta vascular, tem xilema e tem floema. Então, se ela é vascular, então pode ser de pteridófita para frente, tá? É mentira afirmar que a água e sais minerais penetram na planta através dos pelos absorventes da raiz. Sim, nós temos aqui os pelos absorventes da raiz, onde suga essa água por osmose e aí entra pelo xilema e vai subindo aqui seguindo essas setas, ó. Isso mesmo. Letra B. O sentido das setas no caule pode representar a subida da seiva bruta pelos vasos do xilema, conforme nós acabamos de falar. É isso mesmo. A água entra, vai entrando aqui pelos pelos absorventes, atinge as setas aqui que corresponde ao xilema e vai até as folhas. Tranquilo. C. A vagem resulta da fecundação ocorrida no ovário da flor. Pode até ser que o aluno não saiba isso, apesar que a gente estudou lá nas angiospermas. O que forma o ovário? O fruto. O que forma, no caso aí, qual a origem, né? Qual o destino, melhor dizendo? O ovário, ele é responsável pela formação do fruto. O óvulo é responsável pela formação da semente, certo? Aí você olha para um feijão e fala assim, peraí, a vagem, aquela parte de fora. Cadê o fruto, Cris, do feijão? A vagem, a parte externa, é o ovário desenvolvido. Só que ele não é suculento, não é carnoso, desenvolvido a ponto de armazenar muito açúcar. Então, o que, que a gente aproveita? É o óvulo, que na verdade é aquela semente. Então a vagem, ela é ovário, certo? Enquanto que lá no interior nós temos o óvulo fecundado, que na verdade dá origem à semente. Então tá perfeito isso aí. Mas, gente, se você olhar a letra D de dado, mesmo se o aluno não soubesse a letra C, mas ele lê a letra D de dado, ele fala, nossa, mas que erro absurdo. A planta é uma gimnosperma, pode ser, porque apresenta sementes, pode ser, encerradas no interior de fruto, mas como? Gimnosperma, o nome já está falando, gimno, no, esperma, semente, não existe fruto nas gimnospermas. Então, por isso que a errada é a letra D. Tranquilo? Vamos que vamos. Durante o processo evolutivo, algumas espécies vegetais apresentaram características que as tornaram capazes de sobreviver fora da água e deixar descendentes. As figuras abaixo reproduzem algumas dessas adaptações encontradas em vegetais. Aquela que representa uma adaptação vantajosa para a reprodução vegetal em ambiente terrestre é a de número. Por que briófita e pteridófita precisa estar ali no ambiente aquático para reproduzir? Porque são acifonógamas, ou seja, elas não têm tubo polínico. Quem resolveu isso? Segundo a teoria da evolução,
Foram as gimnospermas, foram as primeiras que desenvolveram aquele sifão, aquele canal, aquele tubo polínico, por isso que elas se transformaram nas primeiras sifonógamas, não é isso? Então, a presença do tubo polínico. O que desses desenhos aí lembra isso? A presença do tubo polínico. Então, nesse caso, é importante sim a presença dos espinhos, principalmente nas plantas da caatinga, diminuir a desidratação, mas não está falando disso, está falando de reprodução. As gavinhas são importantes justamente para ajudar o caule a crescer entrelaçado em outra planta, mas não está falando disso. Aqui nós temos o gametófito ou prótalo cordiforme lá da samambaia, que ajuda sim na reprodução, mas a samambaia tem isso, mas isso não ajudou a reproduzir no ambiente terrestre. Então, olha lá, olha a imagem aqui. Tubo polínico. Então, nós temos o estigma, que captura o grão de pólen, aí forma o famoso sifão, canal ou tubo polínico, que favorece a descida dos núcleos espermáticos para fecundar a osfera aqui dentro. Tranquilo? Então, é a imagem que nós vamos destacar. É o 4 aí. Olha que sequência, questão legal aqui, ó. Então, nessa tabela nós podemos perceber que há uma grande biodiversidade de angiosperma comparada com as gimnospermas. Você percebe que as gimnospermas, elas surgiram há 280 milhões de anos. Olha lá, nós temos 280, 300, 330. Nós temos de 200 milhões de anos aqui, ó. Agora, enquanto que as angiospermas surgiram, segundo a teoria da evolução, há 120 milhões de anos. Bem recente, mas olha a biodiversidade. Olha o número de espécies das gimnospermas que estão sendo representadas aqui, ó. 500, 100, umas 701 espécies. Agora, olha a quantidade de espécies de angiosperma. 300 mil. Ué, ela é mais nova e tem altíssima biodiversidade. Vamos lá analisar a pergunta aqui. Analise essa tabela. Pronto. Com base nas informações dessa tabela e outros conhecimentos sobre o assunto, é verdade afirmar que a diferença entre a diversidade de gimnosperma e de angiosperma pode ser explicada. O que explica isso? Como é que uma planta que surgiu há 120 milhões de anos tem 300 mil espécies, enquanto que a outra ela apresenta aqui um número infinitamente menor? Como que explica essa biodiversidade, essa riqueza de espécies? É pelo tipo de folha e semente? É pela ação dos insetos polinizadores? É pela ação, letra C, menos intensa de herbívoros? Letra D, pelos modos de dispersão dos frutos? Normalmente os alunos ficam entre a B de bola e a C de casa. A D de dado é interessante porque pela presença dos frutos, o vegetal ele vai se dispersar mais. Então vai ter muito daquela espécie em locais variados. Tá, mas o que explica a biodiversidade, a riqueza de cruzamento, uma cruzando com a outra para dar várias possibilidades? Essa biodiversidade é justamente o que está aqui na letra B de bola, pela ação dos insetos polinizadores. Aí eu reforço a ideia de que, na medida que você diminui as abelhas, por exemplo, devido ao uso de agrotóxicos, você compromete a biodiversidade das plantas, porque existe ali uma relação muito importante, onde os insetos vão lá e fazem a disseminação desse pólen. E aí favorece mais cruzamentos entre as plantas, gerando mais biodiversidade, riqueza de variação. Tranquilo? Então, por isso que a resposta dessas 6 é a letra B de bola. E vamos para os finalmente, está acabando, olha lá. Observe essas figuras, em que estão ilustrados alguns tipos de polinização de plantas com flores. Aqui nós temos, número 1, uma flor que não é muito atrativa, é a anemofilia, a polinização dela. Aqui nós temos o 2, aí nós temos a ave, né, o beija-flor, então nós temos a ornitofilia. Aqui nós temos o 3, nós temos o morcego polinizando, quiropterofilia. E aqui nós temos um inseto polinizando, que é a entomofilia. Tranquilo? Então vamos lá. Observe essas figuras, observamos, de polinização foi observado. Com base nas informações dessas figuras e em outros conhecimentos sobre o assunto, é mentira afirmar que para a ação dos agentes polinizadores é importante. Tudo certinho, mas tem uma mentira. Em 4, cadê 4? Vamos procurar 4. Olha, aqui um inseto polinizando. Em 4, o tamanho das anteras é importante. Tamanho das anteras. Então, gente, para responder, tem que conhecer a anatomia da flor. Ah, eu esqueci o que é antera, professor. Olha a imagem aqui embaixo, estratégica. Ó. A antera é essa região aqui, ó.
É essa região que produz o pólen. Vamos colocá-la grande. Ó, fingir que ela é grandona, grandona, maior aqui. O que adianta a antera ser grande se ela não está projetada igual essa? Ó? Então, na verdade, o tamanho da antera pouco importa. O tamanho da antera não importa muito nesse mecanismo de polinização pelos insetos. Na verdade, se o inseto está visitando a flor, não é o tamanho da antera que é importante é que esse filete leve a antera lá para cima. Para que, no momento em que o inseto passar, como isso está alto, vai encostar nele. Encosta. E ele leva o pólen. Então não é o tamanho da antera, mas é a altura da antera. Beleza? Então já chamo de cara o erro. Vamos ler as outras para aprender? Em 2 é importante a coloração das pétalas, a cor, uma vez que a ave tem uma visão boa, então nesse caso a cor é interessante. Em 1, a quantidade de pólen, que é 1? A anemofilia, polinização pelo vento. Então já que não vai receber a visita dos animais polinizadores, tem que ter muito pólen para dispersar isso pelo vento, beleza. Em 3, a produção de néctar, sim, nós temos aqui tanto o beija-flor quanto esse mamífero aqui, no caso o morcego, eles são animais de metabolismo muito acelerado, então eles precisam do néctar para poder garantir esse metabolismo. Importante isso aí, beleza? Então a resposta ficou letra A de amor. A última. Existem flores que apresentam uma disposição de peças florais, como a sálvia nodosa, é apresentada abaixo, que impede a autofecundação. Analise. Está aqui a parte masculina, na A, está aqui a parte feminina, projetada lá para fora. Olha a B, flor B. A parte feminina está aqui embaixo. Olha o estigma aqui. E recebe o grão de pólen. A parte masculina está projetada, está lá no alto. Então, batendo aí o olho nessas duas flores, A e B, nós percebemos que essa flor A está dizendo: quero colocar a minha parte feminina lá para cima para que o meu pólen não caia sobre mim. Então, essa flor está adaptada a receber pólen de uma outra, fecundação cruzada, o que é interessante para gerar mais riqueza genética, variabilidade genética, certo? Agora, olha a B, olha a B, olha a B. A B pegou a parte masculina e colocou lá para fora, lá para cima. Então, significa que esse pólen está muito alto, vai cair aqui, ó, sobre ela mesma, ela vai se autofecundar. Então, essa aqui, a B, é a autofecundação, que não gera tanta variabilidade genética, e a A é fecundação cruzada, ela prefere pólen de uma outra planta. Analisado isso, vamos às perguntas. As alternativas abaixo relacionadas ao fenômeno representado estão corretas, exceto, tudo verdade, tem uma mentira aí só. As flores representadas em A e B são flores monóicas, sim, são hermafroditas, é a parte masculina e feminina, beleza. Usualmente os estigmas são receptivos a pólen de outras espécies de vegetais. Teve muito aluno que marca isso aqui achando que é errado, e é verdade. Usualmente, quer dizer, esse estigma, vamos supor que essa flor é a flor do caju. É possível o pólen de uma outra flor, de outra planta, cair aqui? Nada impede. É possível. Não vai fecundar, mas é possível, certo? Aí vem um pólen de uma outra planta, de uma outra espécie, nada impede que grude, que garre aqui, mas não vai fecundar. É receptivo. Receber vai. Fecundar, não. Tranquilo? Muito aluno marca essa como opção errada. Cuidado. Letra C. Com a fecundação cruzada, aumenta-se a variabilidade das espécies. Sim, se você está recebendo pólen de uma outra planta, que no caso é da mesma espécie, mas que vai permitir essa fecundação, obviamente não vai ter a mesma carga genética, vai ter uma mistura de material genético que é extremamente importante. E vamos à opção D. O estigma da flor A é mais suscetível a ser polinizado. Então vamos à flor A. Está dizendo que esse estigma aqui está mais suscetível para ser polinizado do que esse. Mentira. Porque essa flor B, como o grão de pólen dela está aqui em cima, então ela pode ser fecundada por ela mesma, ó, autofecundação, bem como o pólen de uma outra planta que chegar aqui. Então a flor B tem mais chance de ser polinizada. Aqui não. Essa aqui, ela, pela anatomia dela, ela pôs a parte masculina dela aqui embaixo, enquanto que a feminina está lá em cima. A chance de fecundação dela é menor, certo? Então, é isso. Por isso que a opção é a letra D. Espero que você tenha aprendido aqui, principalmente com essa correção de exercício. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal para que essa e outra aula possa chegar até você. Conte comigo, um abraço, Deus abençoe.